O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a saída do ex-ministro Anderson Torres da prisão. Torres está preso desde 14 de janeiro, em decorrência da investigação por suposta omissão nos atos do dia 8 de janeiro. Escreveu o ministro, aspas, a presente decisão servirá de alvará de soltura em favor de Anderson Gustavo Torres. Servirá também de ofício de apresentação ao juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal no prazo de 24 horas. Fecha aspas. Para abrir nossa rodada de comentários, começo dando as boas-vindas, muito boa noite, Silvio Navarro. Enfim, o ministro Alexandre de Moraes, então, mandou soltar Anderson Torres, mas com medidas cautelares, com restrições. E aqui estão chegando as informações, a gente vai atualizando para vocês. Para permitir a liberdade de Anderson Torres, então o ministro Alexandre de Moraes determinou as seguintes medidas cautelares: uso de tornozeleira eletrônica, proibição de deixar o Distrito Federal de sair de casa à noite e nos fins de semana, afastamento temporário do cargo de delegado de Polícia Federal, comparecimento semanal na Justiça, entrega do passaporte à Justiça e cancelamento de todos os passaportes já emitidos para Torres, suspensão de porte de armas, inclusive funcionais, proibição de uso de redes sociais e proibição de comunicação com os demais investigados no caso. Boa noite, Silvio. Talvez o Brasil tenha muitos traficantes, homicidas, contraventores que não estão atendendo a todas essas restrições nesse momento no país. Boa noite, Paula Leal. Boa noite, meu irmão Augusto Nunes aqui no estúdio, meu amigo Rodrigo Constantino, a craque Ana Paula Henkel. Boa noite para você que está aí do outro lado da tela. Anderson Torres foi preso no dia 14 de janeiro. Hoje é dia 11 de maio. Portanto, quase 4 meses, ou praticamente 4 meses preso e durante um bom período sem saber o real motivo. Ele estava nos Estados Unidos depois do dia 8 de janeiro, quando protestos na esplanada dos ministérios degeneraram em vandalismo, que nós aqui no Oeste Sem Filtro, desde o primeiro dia, desde o dia 9 de janeiro, repudiamos todo tipo de depredação ocorrida naquele dia e defendemos que os verdadeiros culpados, quem cometeu ato criminoso ali, seja punido. Sempre importante repisar isso. Ele estava nos Estados Unidos, ele voltou ao Brasil, se apresentou à polícia, é um delegado de Polícia Federal, ex-ministro da Justiça, secretário de Segurança do Distrito Federal. Ele foi preso, entregou seu passaporte e passou 4 meses encarcerado, segundo a sua defesa, perdeu mais de 12 quilos. Os senadores que foram visitá-lo disseram que ele tem ali uma aparência bastante abatida. O deputado Eduardo Bolsonaro chegou a mencionar nesse meio do caminho que ele teria flertado com a ideia de suicídio na prisão. Tem um caso de tratamento de saúde agudo na sua família, que talvez tenha sido comprometido de alguma forma, tenha sentido os efeitos dessa prisão. Ele tem 3 filhas pequenas em idade escolar, que também tiveram problemas na escola, 4 meses sem ver as filhas. Só podia receber visita da sua esposa e dos seus advogados. O Anderson Torres foi preso por causa do 8 de janeiro? Segundo as informações que a gente vai descobrindo depois de tanto tempo, talvez não. Estava preso por causa da campanha eleitoral, porque quando o ministro da Justiça teria de alguma forma interferido, o ministro da Justiça e Segurança Pública, na Polícia Rodoviária Federal na Bahia, algo que ele nega, algo que a defesa dele negou, mas quando? Agora, recentemente, depois de tanto tempo. Por que o Anderson Torres ficou tanto tempo preso? Porque é um preso político do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Um dos. E a gente espera que essa revogação de prisão, ainda que ele vá ter de ser submetido à humilhação de usar uma tornozeleira eletrônica e se apresentar ali regularmente às autoridades, a gente espera que seja a primeira de talvez mais de 1000 que ainda terão de ser revistas no Brasil. Ana Paula Henkel, muito boa noite. O ministro Alexandre de Moraes, então, determinou a soltura do ex-ministro Anderson Torres, mas é uma espécie de prisão domiciliar, né, Ana? Porque Anderson Torres deve continuar, vai ter que usar tornozeleira eletrônica, vai ter que se apresentar à justiça semanalmente, não pode sair de casa aos finais de semana e nem à noite.
Boa noite, Paula. Boa noite, Constantino, Silvio, meu mestre. Muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Celebrar o quê? Né? Eu fico feliz, fico aliviada pela situação, né? Principalmente pelas condições as quais Anderson Torres se encontrava. Como o Silvio já relatou muito bem, depressão, emagreceu 15 quilos, a família, né, as filhas não frequentando escola, doença grave na família, que pode ter sido, né, o tratamento pode ter sido comprometido, tudo isso que o Silvio disse. Agora, uso de tornozeleira eletrônica, passando aqui, né, pelas condições da soltura, não foi julgado, não foi investigado adequadamente, não foi julgado, não teve o direito à ampla defesa, processo legal completamente usurpado dos seus advogados, não teve acesso sequer aos autos, ao inquérito. Toda semana parece que cai mais uma coisa no copo do Anderson Torres. Foi preso, supostamente, por ter sido um dos responsáveis pelo 8 de janeiro, pelas invasões, por ter sido leniente ou qualquer que tenha sido motivo do Alexandre de Moraes. Depois, para a manutenção das prisões preventivas, Alexandre de Moraes cita urnas eletrônicas, campanha eleitoral, operações da Polícia Federal durante a campanha presidencial, no período eleitoral, ou seja, o que de fato está nessa cesta Anderson Torres? A única coisa que a gente tem certeza é que é um perseguido político, é um preso político, agora com uma tornozeleira eletrônica política. Aí você segue ali nas condições: afastamento temporário do cargo de delegado de Polícia Federal. O processo para esse afastamento, o processo constitucional, institucional, foi respeitado? Não foi. Entrega do passaporte à justiça. Isso acontece quando as pessoas são investigadas, né? Existe algum perigo de fuga. Anderson Torres voltou, ele estava nos Estados Unidos e voltou para o Brasil para se apresentar à justiça, confiando na justiça brasileira. Proibição de uso de redes sociais, né? Ou seja, mordaça. Ele não sabe o que tem no inquérito, os advogados não sabem, ele não pode sequer questionar. Agora, esse último ponto aqui: proibição de comunicação com os demais investigados no caso. Como ele vai saber quem é investigado no caso? Se o caso corre sobre absoluto segredo de justiça. Portanto, isso aqui é tão perigoso para o Anderson Torres, porque ele entrar em contato com alguém, ele não sabe se aquela pessoa é algum investigado no caso. O presidente Bolsonaro é investigado no caso, um amigo ou uma pessoa, um advogado que hoje defende outro preso político, né, desses lotes, desses grupos imensos agora. Quem de verdade é investigado no caso? Então, mais uma vez, Paula, eu fico feliz, aliviada pelas condições, né, subhumanas a que ele estava submetido, voltar para casa, mas não há o que celebrar dentro de um contexto maior, de uma prisão imoral, com certeza, mas pior, inconstitucional e ilegal. Você afrouxar uma condição que já nasce errada, não tem como celebrar. Rodrigo Constantino, muito boa noite. As informações vão chegando, a gente vai atualizando aqui em tempo real para você. Eu vou ler mais um trecho aqui da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Abre aspas. As razões para a manutenção da medida cautelar extrema em relação a Anderson Gustavo Torres cessaram, pois a necessária compatibilização entre a justiça penal e o direito de liberdade demonstra que a eficácia da prisão preventiva já alcançou sua finalidade, com a efetiva realização de novas diligências policiais que encontravam-se pendentes em
20 de abril de 2023. Está aqui mais um trecho da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a soltura do ex-ministro Anderson Torres. Boa noite, Constantino. Boa noite, Paula, mestre Augusto, amigo Silvio e querida Ana e todos que nos acompanham. Antes tarde do que nunca, mas eu vou fazer coro aos meus colegas que falaram antes de mim. Não há muito motivo para festejar e soltar fogos de artifício, porque se o ministro Alexandre de Moraes acha que vai se safar de tudo que ele vem cometendo de ilegalidades, né, por gestos tidos como benevolentes, humanitários, nós vamos fazer perguntas que todos os jornalistas deveriam estar se fazendo. O problema é que 99% da mídia brasileira está corrompida moralmente, para dizer o mínimo. Primeira pergunta, o que há contra Anderson Torres? Porque ele sai, nós vamos ficar felizes com especificamente esse aspecto da soltura, mas ele sai como um bandido periculoso, e nós queremos saber qual foi o motivo da prisão de fato e o que há contra ele, porque tem toda a pinta de fish expedition, aquilo aqui que nos Estados Unidos condenam porque é uma república, você pegar alguém e procurar depois o crime. Queriam talvez o telefone, queriam achar alguma coisa, mas o que havia de concreto contra ele antes para justificar a prisão? E para mantê-lo 4 meses encarcerado? E para soltá-lo da forma que estão soltando agora? Então não dá para festejar muito quando a gente sabe que o Brasil vive um estado policialesco, de exceção, onde não há mais nenhum estado democrático de direito que mereça tal nome. Outro aspecto, além do caso que talvez seja o mais alarmante hoje do ex-ministro Anderson Torres, é a quantidade de prisões arbitrárias e ilegais que temos ainda. Né? Não só o Silvio mencionou, mais de 1.000 por conta dos atos do 8 de janeiro, com culpa coletiva e tal, como o próprio deputado Daniel Silveira, que agora temos o expediente de o Supremo anular a graça constitucional do presidente, porque acha que não foi com um motivo suficiente de interesse público. Quer dizer, então não tem mais a graça presidencial, tem a graça suprema, né? Porque o Cesare Battisti, o Dirceu e companhia mantiveram a graça, né? Inclusive com um voto brilhante do próprio constitucionalista, à época ministro já, Alexandre de Moraes. Nós temos, além de prisões, que são os casos mais graves, nós temos as censuras impostas a inúmeros jornalistas, com as suas redes sociais censuradas. Nós temos alguns ainda, inclusive esse que vos fala, com as contas bancárias congeladas e o passaporte também, assim como o Anderson Torres, suspenso. Eu quero entender por quê, do que eu sou acusado, qual é o crime. Porque, de novo, não dá para comemorar como se... Eu vi muitas pessoas falando graças a Deus, e nesse caso é irresistível, né, fazer a conclusão lógica. Então, Deus é alguém sem cabelo que opera no Supremo Tribunal Federal, só se for. Porque é graças a ele. É como ele concedeu ali soltura para mulheres no Dia das Mães, do ato de 8 de janeiro. Com base em quê? Na graça que ele possui, e apenas ele? Então são acusados de quê? Nós temos que começar a cobrar as coisas mais óbvias, se a gente quer fingir que ainda vive numa democracia no Brasil. Porque não dá para ficar feliz, aliviado e falar obrigado, Alexandre, como se ele tivesse tido um gesto, né, de decência. Não, o gesto vem repleto de humilhação ainda, e nós queremos saber com base em quê o jornalista não pode mais perguntar o óbvio. Augusto Nunes, muito boa noite. A gente recebeu aqui também a nota do advogado de Anderson Torres, que diz o seguinte: recebemos com serenidade e respeito a decisão do ministro Alexandre de Moraes de conceder liberdade ao doutor Anderson Torres, que se encontrava preso desde o dia 8 de janeiro. A defesa reitera sua confiança na justiça e seu respeito irrestrito ao Supremo Tribunal Federal. O maior interessado na apuração célere dos fatos é o próprio Anderson Torres. Boa noite, Augusto. Boa noite, Paula, nossa chefe, meu irmão Silvio Navarro, meu amigo Constantino, querida parceira Ana. Boa noite a você que nos acompanha. Isso aqui eu não recebo com contentamento. É claro que é sempre melhor ver alguém fora de uma cela. Não recebo com contentamento porque a injustiça continua.
O Alexandre de Moraes está mostrando que ele conjuga como quiser os verbos, e só ele, soltar e prender. Ele não soltou, ele inventou a meia liberdade, tá? Então ele é meio livre. É como meio virgem, meio noivo, não existe isso. É livre ou não. Se está com tornozeleira, continua com o direito de ir e vir confiscado. E isso não pode mais acontecer e está na hora de parar com isso. Quem recebe com muita festa, isto aqui ignora o que acontece com outros e continua acontecendo com o próprio Anderson Torres. Vamos colocar as coisas aí no devido lugar. O Anderson Torres está preso, ficou preso desde 14 de janeiro, porque o Alexandre de Moraes tinha esperança de conseguir com ele uma delação premiada que trouxesse revelações suficientes para punir o ex-presidente Bolsonaro. Ponto. Também é esse o objetivo da prisão do tenente-coronel, esconder provas, etc, etc. Não tinha nada disso. Então é mais uma arbitrariedade que continua sendo aplicada a centenas de brasileiros. No momento, o Alexandre de Moraes lida com mais de 1.300 processos derivados de inquéritos, todos ilegais. Todos ilegais. Os advogados já começam a se incomodar com isso, deputados, senadores, a imprensa começa a dar sinais de cansaço, porque não é possível que um homem faça em decisões solitárias o que tem feito o ministro Alexandre de Moraes. O Brasil não vive uma democracia e o Supremo precisa reencontrar o caminho da coerência, se é que um dia conseguiu percorrê-lo o tempo todo. Vou dar um exemplo. Para que o Daniel Silveira não conseguisse, tivesse anulada a graça presidencial, a ministra a Rosa Weber disse o seguinte, que entre outras exigências e os votos que acompanharam essa decisão, que seguiram essa mesma direção, repetem isso aí. Não, só pode ser objeto de indulto ou da graça presidencial, beneficiário disso, quem tem a sentença transitada em julgado. Voltou a ter importância, então, a sentença transitada em julgado? Tá. Esses mil e tantos presos, processados e tal, eles por acaso foram julgados? Eles não foram sequer condenados e estão cumprindo pena. Não é prisão preventiva. Que provas tem a esconder alguém que foi preso chegando a Brasília no dia 9 de janeiro, como ocorreu com tantos? Chegou e já foi preso. Entrou num ônibus lá, foi para um ginásio e depois para a cadeia. Então o que há é um pequeno recuo do ministro Alexandre de Moraes que serve para dar a impressão de que alguns ele julga que é meio inocente, outra figura que não existe, então pode sair da cadeia com tornozeleira. Eu me recusaria a sair de uma cadeia com tornozeleira. É a mesma coisa que fica preso. Agora, não tem nada a agradecer, o advogado, respeitamos, tudo isso é muita homenagem ao que continua sendo uma decisão injusta. Continua sendo. Eu quero saber dos outros. Eu quero saber porque ainda tem gente na Papuda e na Colmeia. O que eles estão fazendo lá? Por que o Brasil ainda tem exilado político, preso político? Por que um anistiado pelo presidente não pode ser beneficiário dessa decisão que é privativa do presidente, enquanto presos se preparam, assassinos se preparam para o saidão do Dia das Mães
E enquanto o Zé Dirceu continua gozando da liberdade graças ao indulto que ele recebeu da Dilma Rousseff. Então não pode, a decisão do Bolsonaro é ilegal porque beneficiou um aliado. E onde é que está o texto que proíbe isso? Onde é que está esse texto? As decisões continuam ilegais. E enquanto o Supremo agir ilegalmente, o Brasil não é uma democracia. Silvio, o Augusto trouxe um ponto interessante que eu queria saber também como é que você avalia isso. Você acha também que o ministro Alexandre de Moraes deixou o ex-ministro Anderson Torres na prisão por tanto tempo na esperança de uma delação premiada em desfavor aí do ex-presidente Jair Bolsonaro? Olha, Paula, veja, não é só o que nós, analistas, entendemos, mas também como parte dos advogados tem dito. Isso foi publicado, por exemplo, em artigo no jornal Estado de São Paulo, no final de semana, com o Dr. Maris, encabeçando ali uma trinca de advogados. O jornal Folha de São Paulo publicou artigos também na semana passada de advogados, entendendo que os métodos adotados pelo ministro Alexandre de Moraes, que preside toda essa leva de inquéritos, né? Começou com um ali, o 4871, mas isso foi derivando, são tantas pastas que nós nem sabemos, nem os advogados sabem quantas pastas existem ali. E o Rodrigo Constantino trouxe aqui a expressão, né, o fishing expedition, né, a pesca probatória, que é justamente isso, você tem tantas pastas e você promove uma busca e apreensão, pega celulares, por exemplo, com acesso à nuvem, né, a memória de conversas, e aí você vai extraindo dessas conversas de determinados momentos e vai colocando em gavetinhas diferentes, você vai colocando em pastas diferentes, né, aquilo que vem dessa pescaria. É assim que está se construindo. E esses advogados, eles têm criticado os métodos do ministro Alexandre de Moraes, porque são críticos da Lava Jato, são anti-lavajatistas, por exemplo. Então ele diz que o ministro Alexandre de Moraes tem adotado métodos que eles criticavam no passado. Ou seja, aí há uma enorme contradição, não? A coisa é um pouco paradoxal. Então, essas prisões alongadas, elásticas demais, elas sim são uma tentativa de forçar delações. No caso do Anderson Torres, isso ficou muito claro. 4 meses de uma prisão preventiva, sem que se soubesse ao certo qual era o crime que ele estaria sendo investigado. Era o 8 de janeiro ou era o crime eleitoral? E há outros casos. Por exemplo, Mauro Cid é outro exemplo, ex-ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro, preso no batalhão da Polícia do Exército, é outro exemplo. Como acontecerão daqui para frente? São métodos de tentativa de forçar delações contra o presidente Jair Bolsonaro, que no final das contas é o grande alvo do ministro Alexandre de Moraes. Isso ninguém mais tem dúvida. Quero jogar para a Ana comentar aqui um tweet do deputado André Janones, publicou agora no seu perfil, pedi para a produção exibir aqui na tela, urgente. Anderson Torres acaba de ser colocado em liberdade. Está livre do Xandão, mas vai ter que me enfrentar cara a cara na CPMI. Se eu for indicado, será o primeiro convocado para depor. E aí, Ana, deputado André Janones provocando aí o ex-ministro Anderson Torres. Para comentar o tweet do André Janones. Janones, insignificante. Passo. Constantino, quer comentar aí a reação do deputado André Janones? Não, mais previsível do que a mudança das estações, né? Isso aí é um provocador barato, né? Parece aquele que a gente chamava de advogado de chave de cadeia, né? Que fica ali querendo arrumar confusão, provocar e de maneira extremamente oportunista, né? Não merece muito mais do que esse comentário, mas quero voltar à sua pergunta anterior, Paula, ao Silvio, e o comentário do Silvio, acrescentar o seguinte: o próprio ministro Gilmar Mendes definiu como tortura, e eles não medem as palavras dependendo de quem eles estejam alvejando ou se referindo. Tortura o que teria feito a Lava Jato para prender e obter a delação premiada. Pois bem, no caso do Anderson Torres, não é o Silvio que insinuou isso, ele já trouxe aqui alguns outros, e juristas e tudo mais, mas eu quero trazer um insuspeito blogueiro petista.
um jornalista do lado de lá, da turma da esquerda, que está sempre com a pauta do Lula em dia para defendê-la. Ricardo Noblat. Ricardo Noblat colocou a foto do Anderson Torres e escreveu exatamente isso, que ele e o tenente-coronel Mauro Cid estavam presos para ver se os passarinhos iam cantar. Por isso eles estavam na gaiola. E estavam começando a achar que eles não iam cantar, né? Então, quer dizer, o sujeito denuncia que é para torturar, segundo a interpretação do próprio ministro Gilmar Mendes, e ninguém mais na imprensa do consórcio, na velha mídia, fica chocado, porque parece que agora existe também a tortura do bem. Então nós temos que parar com isso no país. Ou as pessoas começam a defender princípios, valores isonômicos, ou para de chamar de república, porque senão vai ficar que nem a República Democrática da Coreia do Norte. Serve só para dar um verniz, uma aparência ridícula, patética no nome. Deixa eu voltar para a Ana, então. Também queria te ouvir em relação a o que nós estávamos conversando aqui sobre a delação premiada, essa pressão aí do ministro Alexandre de Moraes para tentar forçar aí alguma delação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que parece que está sendo um modus operandi não só com relação ao ex-ministro Anderson Torres, mas agora também com relação ao ex-ajudante de ordens Mauro Cid. É a masmorra psicológica, né? O ministro Alexandre de Moraes, ele está tentando, pela sua caneta autoritária, colocar as pessoas numa prisão, além da prisão literal, né? Numa prisão psicológica, no cansaço, e isso é tortura. Isso é tortura. O Augusto, vou depois pedir até para o Augusto contar de novo, né? Mais uma vez contar o caso do avô do nosso querido Guilherme Fiuza, porque isso é uma tortura psicológica, não deixa de ser uma tortura psicológica. E o pior, é um homem que voltou dos Estados Unidos confiando na justiça brasileira, Alguém precisa parar Alexandre de Moraes pelas vias constitucionais, pelas vias republicanas, mas não tem como, nosso país não vai aguentar tamanha barbárie cometida por um homem apenas, né? É claro que não tem como não falar de Rodrigo Pacheco, mas, como Augusto disse ontem, muito bem, a gente tem que esquecer, ele não vai fazer mais nada. Vai continuar de olho lá na cadeira, na indicação do Supremo Tribunal Federal. A esperança é a última que morre, né? O Lula já disse que vai nomear o advogado dele, tem outros também na fila, mas a esperança é a última que morre. Rodrigo Pacheco vai continuar seguindo a agenda do atual desgoverno. Então, nós precisamos encontrar alguma saída, alguma pressão constitucional dentro das nossas instituições para parar essa barbárie, para parar esse tirano. Agora, daqui a pouco a gente vai falar, ataques a empresas privadas que cometem o crime hediondo de expressar a sua opinião sobre um projeto de lei. Está proibido discutir, está proibido debater. E tudo isso quem decidiu? Uma pessoa apenas. Augusto, quer complementar? A saída é a resistência. Resistência popular e resistência dos que se opõem. Se eu fosse deputado, eu não vou ficar contando quantos companheiros aí vão estar comigo, aí se alguma coisa me deixa indignado. Vão e falem. Falem. Se falarem em grupo, melhor ainda. Melhor ainda, exijam o respeito à Constituição. O Alexandre de Moraes, nesses despachos mais recentes, ele tem sempre citado a Constituição para lembrar o trecho que diz que a Constituição impede qualquer tipo de censura, a liberdade de expressão, a Constituição, depois vem o né? Mas a Constituição não permite o que está sendo feito. O que a gente pede, e ele próprio diz que todo mundo tem o direito de manifestar o seu ponto de vista. Eu estou expondo os meus. A Constituição está sendo tratada a socos e pontapés. Não adianta nada apresentar aí como um sinal de lucidez a semi-liberdade do Anderson Torres,
se nada se faz sobre, com relação, por exemplo, ao índio Sererê, um cacique, se não se discute a anistia concedida pelo Lula no último dia do segundo mandato ao Cesare Battisti, que tinha como advogado o ministro Roberto Barroso, que agora se opõe à graça concedida, presidencial concedida ao Daniel Silveira. Os ministros estavam lá, vários, quando isso aconteceu. Os ministros conhecem a Constituição. O livro, um dos livros do Alexandre de Moraes, que trata de textos constitucionais, você pega aquele livro, você extrai centenas de parágrafos que condenam o que está sendo feito. É ilegal, nós estamos defendendo a legalidade, enquanto eles, em nome de um golpismo imaginário, prendem meio mundo. Eu repito, nunca no Brasil se prendeu tanta gente, é o recorde. Talvez seja o recorde mundial de prisões no mesmo dia, o que houve aí em Brasília. E agora o número de presos políticos é comparável ao de ditaduras como Cuba, porque são presos políticos. Não há nenhum lulista preso. Só quem eles acham que tem simpatia, ou quem apoiou o Bolsonaro. O Alexandre de Moraes se manifesta, depois trataremos disso, se manifesta sobre a posição adotada por uma Big Tech, qualquer, porque não é a posição favorável ao Lula, que é a dele. Quer dizer, isso não pode. Se qualquer rede soltar uma nota idêntica, favorável aprovando os primeiros meses do Lula, ela é publicada sem problemas. Nós estamos vendo isso, está escancarado. Então é a hora de os deputados começarem a agir, de os cidadãos de bem se manifestarem. Não está proibida, não, a manifestação, porque a resistência, ela sempre existe, falta coragem. Se os franceses resistiram a um governo francês que se rendeu ao nazismo e conseguiu combater, né, a Alemanha que ocupava a França, nós não enfrentamos uma situação tão complicada assim. Mas é necessária a resistência, porque senão chegaremos lá. Nenhum homem na história do Brasil prendeu e, aspas, soltou tanto quanto o ministro Alexandre de Moraes. Não há precedentes. Nem os generais presidentes fizeram isso durante o período militar, nem o Getúlio Vargas durante o Estado Novo fez isso. Portanto, se trata de uma ditadura. É claro que é. Pessoal, aproveitando que você está aí assistindo a nossa programação, eu vou falar rapidinho dessa cápsula que vai te ajudar a resolver as famosas dores nas juntas, dor no corpo, artrite, artrose, reumatismo e fibromialgia. Ora Pronobis da Vitae Gold, não é isso, Renata? Isso mesmo, Silvio. Dor a gente não pode se acostumar. Sentiu dor, independente de idade, vai fazer um tratamento. O Ora Pronobis da Vitae Gold tem um diferencial, ele é super concentrado, vai direto no foco da sua dor e acaba com ela muito mais rapidamente. Ou seja, se você está aí com esses sintomas de dor no corpo, já está com dificuldade para fazer as tarefas básicas do dia a dia, ligue 0800 291 2200. E ele é um suplemento super completo, então além de ele ajudar você com as dores, ele tem mais vitamina C que a laranja, ele tem ferro, mais ferro do que uma beterraba e um espinafre, imagina só, e mais concentração de proteína do que você imagina. Agora, tem que aproveitar uma coisa, viu, Silvio? Só para quem ligar agora tem uma promoção especial. É mesmo? É, ligou no nosso 0800 291 2200, você vai ter 70% de desconto no seu Ora Pronobis Vitae Gold concentrado. Comprou Ora Pronobis? De presente você leva o colágeno tipo 2, que vai ser uma segunda ação para suas dores, suas articulações. Então aqui é um sucesso garantido contra a dor que você vem sentindo. 0800 291 2200, Ora Pronobis da Vitae Gold.